Vamos falar que precisamos fazer o ID? O evangelismo na rua precisa voltar? Obviamente, muitas pessoas distribuem aqueles panfletinhos de igreja, evangelizando, falando Jesus te ama, e ali tinha o endereço da igreja bonitinho. E muitas das vezes, irmãos, aquela mensagenzinha naquele panfleto já falou tanto comigo, ao ponto de ser uma resposta para uma oração que eu tinha feito no mesmo dia, momentos antes de receber aquele panfletinho. O que nós temos visto ultimamente é que as pessoas estão preocupadas muito com si só. A salvação individual, sim, a salvação individual, mas Deus nos deixou uma missão, e a nossa maior missão é pregar o evangelho. Pessoas que estão no mundo perdidas, com dúvidas, batendo a porta, pensando que a fé não pode ser respondida com amor, e a igreja ela faz esse papel de ir buscar essas vidas, de falar com essas vidas, de mostrar o quanto Deus as ama e trazer essas vidas para o reino de Deus. Hoje em dia é muito fácil crente pregar para crente, mas a gente não tem visto tanto ID quanto antigamente, né? Temos muitas pessoas tentando ter debates com o ateu para falar sobre a existência de Deus. E, gente, pode deixar que, se você já falou com um ateu a respeito disso, só pede para que o Espírito Santo ministre no coração dele, porque o próprio Espírito Santo se revela ali para ele. O próprio Espírito Santo faz com que aquela pessoa tenha experiências com ele. E quem transforma aquela pessoa é o Espírito Santo, não somos nós. Mas o que nós estamos fazendo muitas das vezes é querendo que pessoas que não seguem a mesma religião que a gente engulam o evangelho. E o que acontece? Mais pessoas fugindo do evangelho. Jesus, quando ele ia de encontro com as vidas, ele pregava com amor. Ele falava de uma forma que eles entendiam. Ele falava sobre o reino dos céus, ele falava sobre posicionamento, ele falava sobre conserto, ele falava sobre libertação, ele provia ali nos milagres, tudo com amor. A forma que nós pregamos pode fazer com que pessoas tenham mais curiosidades para saber quem é esse Deus, ou simplesmente pode afastar pessoas. Você sabia disso? É muito fácil pregar para uma pessoa que não é crente sobre conserto, mas quando vamos pregar para crente, a pessoa vira a cara, aí a gente já não presta, aí só fica falando sobre conserto, e a própria pessoa não se conserta. É por isso que eu falo, né? Deus, se tem alguém que precisa se consertar no meio, que o Senhor conserte, que o Senhor vá de encontro. Se for para nós despertarmos aquela pessoa, que seja no individual, não escandalizando. Porque aí aquela pessoa fica com mais raiva da igreja, mais raiva do evangelho, e tem muitas coisas que não é nem o posicionamento que Deus está pedindo, é só para que ela saia da doutrina, porque às vezes a pessoa que está pedindo um posicionamento do outro é a que está com tanta doutrina da igreja, feita por homens em si próprio, que acaba literalmente matando muitas almas que estão começando, entende? Começando a conhecer esse Deus. E a nossa maior pregação continua sendo a nossa vida. Não adianta eu sair falando palavrão, xingando todo mundo, arrumando milhares de confusão e depois querer pregar para aquelas pessoas, porque elas simplesmente vão olhar pra minha cara e falar assim, ó, tá, você prega sobre algo que você não vive. Vamos nos consertar para poder pregar pro mundo e chamar a atenção do povo? Sim, mas nós precisamos fazer o ID, e é com urgência, irmãos, porque Jesus está voltando, isso nos será cobrado. Não tem que ficar debatendo sobre o céu e o inferno, você tem que pregar o evangelho da verdade, apresentar àquela pessoa o caminho, porque o Espírito Santo vai transmitir ali a mudança sobre aquela vida. É uma conversa que pode mudar tudo no mundo daquela pessoa, e principalmente mudá-la na eternidade. Talvez você olhe e fale, mas eu já falei com essa pessoa 300 vezes e nada aconteceu. Mas você plantou a sementinha, o Espírito Santo está germinando aquela terrinha, e em breve vai ter colheita a respeito daquilo. Então continue, sabe? E não esqueça que as suas ações, o seu posicionamento, a forma que você reage às situações, isso diz muito mais sobre você do que aquilo que você prega na Bíblia. Porque você pode pregar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e não viver o Evangelho. Ou seja, do que adianta eu falar sobre conserto e eu não me consertar? Eu falar sobre confiar em Deus e eu não confiar. É o que eu falei muito para os irmãos hoje na live. Eu falei para os irmãos, eu tô pedindo a Deus para todos os dias para Ele me ensinar a confiar mais e mais nele. Porque eu sei que tem muitas das vezes que eu, no momento de dor, eu me perco na minha dor e eu entro numa crise de lágrimas ao ponto de enxergar a dores e saber que Deus vai fazer alguma coisa, mas não enxergar. E isso me causa preocupações. E a confiança não é preocupação. Então, é o que eu falo para Deus, me ensina a confiar novamente, Deus, porque eu ainda sou uma criança que precisa desse auxílio do querer mais e mais e mais de Ti. Então nós precisamos sim, irmãos, continuar fazendo o ID. O evangelho precisa ser pregado. Pregue com amor. Eu sei que Deus usa muitos na forma de exortação. E se você for usado assim, pregue com exortação. Mas não esqueçam de também se analisar. Porque
porque nós precisamos estar bem para pegar para aquelas pessoas, porque a única coisa que elas não precisam nesse momento é mais pessoas ali causando transtornos nela. Juliana, mas eu tenho que pregar o evangelho da verdade. Ok. Eu sei que você precisa pregar o evangelho da verdade, mas às vezes a gente só fica fixado que você vai pro inferno, você vai pro inferno, você vai pro inferno. E esquece de falar do amor de Deus por aquela vida. De falar para aquela pessoa que ela pode retornar à casa de Deus, porque o próprio Deus a chama e não a condena pelo seu passado, porque Ele quer construir algo novo sobre aquela vida. Nós mostramos a Deus como um Deus que pune, que de qualquer forma, se você não se consertar agora, você vai pro inferno. E não atraímos essa pessoa para ter experiências com Deus, para que ela seja transformada e ali sim ela possa ser moldada naquilo que nós não podemos moldá-la. Entende? Porque esse não é o nosso papel. O nosso papel é pregar o evangelho para toda criatura. A transformação é o Espírito Santo que faz. Fica a dica para vocês. E nós precisamos se despertar para isso, porque o mundo precisa de pessoas para resgatá-lo. E nós dissemos para Deus: eis-me aqui. E por que ainda não fomos enviados? Porque estamos demorando tanto para fazer aquilo que Ele mandou nos fazer. Independente de cargo de igreja, independente de microfone na mão, como tem sido o nosso ID para o mundo. Porque lá eles não querem cargo de igreja, eles não querem microfone na mão, eles querem as pessoas reais, que nós somos pecadores como eles, pregando sobre um Deus que cuida, que cura, que liberta, que transforma e que tem poder para dar ali uma nova salvação para aquela vida. Precisamos pregar as boas novas do céu, porque Jesus está voltando e há muitas almas feridas precisando dessa luz que nós fomos chamados para ser. Então, bora!